impossível, né? Hoje temos uma filmagem aqui de um aparelho novo, um sistema que o Marcelo está usando. Não sei se é um sistema espião, né? Mas é uma coisa esquisita. O pessoal está aí hoje pela página da rádio Hortência FM. Clica lá, dá o like. Se eu não iniciar também não vai, vocês não vão me ver, né? Mas agora eu já estou iniciando, tá? Pela página do Facebook. E também pela Clínica Terapia do Corpo, aqui do Hortêncio. No Instagram e no outro Instagram, na rádio Hortêncio FM. A rádio feita para nós. Pessoal, na semana passada nós tínhamos um assunto que era sobre a questão das formigamentos, né? E tonturas. Na verdade, mais formigamentos, eu não cheguei a falar em tontura, seria mais hoje esse assunto, né, relacionado. E posteriormente daremos continuidade então a esse assunto. A princípio, como eu havia comentado, esses formigamentos que nos ocorrem, principalmente quando nós estamos mais parados numa posição só, né? Pode ser ele por questões de compressão de inervação, pode ser eles por questões de má circulação, tá? Normalmente, ele está associado muito mais à pressão dos nervos. É o principal motivo. Mas, claro, como eu falei, a pressão no nervo acaba afetando a parte muscular, né? Porque é onde tem a resposta de sensibilidade e é onde vai todo o impulso elétrico, vamos chamar assim. E isso também vai afetar a circulação, tá? Nos dias de calor, como o dia que nem nós temos feito essa semana, e infelizmente ainda vamos continuar, né? A questão do formigamento e das dormências, né? Podem se acentuar? Pode se acentuar sim. Por quê? Devido à questão da temperatura influenciando diretamente aí na parte circulatória. Então a circulação, ela está relacionada diretamente com todo o nosso corpo, né? Afinal de contas, nós recebemos sangue de todas as partes, né? Essa é a função. Irrigação por veias, artérias, vasos capilares, né? Arteríolas. Até uma coisa que o pessoal talvez fique pensando, né? Ou tem esse questionamento. O que é uma veia e o que é uma artéria, né? Então, pessoal, as veias, normalmente, ela leva o sangue venoso, tá? E as artérias levam o sangue arterial. Uma está indo para o coração, ok? Veia cava superior, inferior, chegando no coração. As artérias estão saindo do coração. Estão indo para a parte ou pulmonar, né? As artérias pulmonares também têm. E elas têm uma função muito específica, cada uma delas, né? Nós não vamos citar agora isso, porque vai ser o nosso tema para o próximo programa, mas só para tirar uma dúvida se faz diferença entre uma veia e uma artéria. E as camadas, a fisiologia dela, a composição dela é diferenciada, tá? Entre uma veia e uma artéria. E as arteríolas, certo? Ou os vasos sanguíneos, né? Que seria a parte maior, tá? Essa sim, ela ramifica todo o nosso corpo em todas as nossas partes. Inferiores, membros inferiores e superiores. E principalmente periféricos, né? Então, imaginando esse completo sistema de distribuição sanguínea, num dia de calor, o que acontece, pessoal? Como hoje, como essa semana, né? Claro que isso influencia. Como eu já falei aqui nos programas anteriores, a questão do calor influencia diretamente na circulação, que por sua vez influencia em pressão arterial, tensão arterial. Quando eu falo em tensão, a tensão nas artérias, certo? Ou nos vasos sanguíneos, mas principalmente nas artérias, nos vasos sanguíneos arteriais. Por quê, pessoal? Porque ele tem uma camada de musculatura junto, tá? Nessa situação, em que a fisiologia dele, o desenho dele é assim, e isso acaba trazendo mais influência,
do que tiver de fora, do meio externo. Então, eu acabo, se tiver exposto a um calor intenso, né, vai influenciar numa constrição, vai fechar, ou num frio, também pode ocasionar constrição, sim. Ele fecha também, mas o calor intenso, ele funciona mais para liberar os vasinhos superficiais, os que estão mais próximos da pele, nos músculos. Por quê? Porque ele precisa liberar o calor que o corpo está recebendo. E isso, quando não está funcionando bem, pode levar às dormências. Pode sim, com certeza. Uma outra dúvida que foi me passada semana passada, em relação ao tema, que foi uma situação em que a pessoa, né, ela tem esse formigamento, principalmente quando ela fica mais nervosa, agitada, né? Então, algum de nós já deve ter passado por isso. E essa agitação, esse nervosismo, ataca o sistema nervoso central, é uma resposta que nós temos na nossa mente, nosso cérebro, e isso posteriormente reflete na parte de contratura, né, da musculatura, principalmente a região cervical e a parte superior aqui em cima nos ombros, tá? E acaba apertando todo esse mecanismo de circulação. E isso vai fazer também gerar dormências, não na cabeça, né, pessoal? Aí é uma coisa que pode ser um sinal de algum agravamento, tá? Mas já acontece, sim, inclusive comigo, de deitar de um lado, apertado, posicionando sobre algo, um travesseiro, um sofá, e daqui a pouco dá uma dormência de um lado da cabeça. Sim, porque aquilo ali foi uma pressão na inervação e na parte circulatória, tá? Mas essas tensões, elas também, os estresses, o nervosismo, também nos geram as dormências, claro que sim. Principalmente se eu tiver relacionado já a algum processo de problemas relativo à coluna, a parte do ombro, a parte da onde sai os plexos, que a gente chama, né? Plexo braquial, que vai para os braços, e junto também vai a ramificação das veias e artérias e vasos sanguíneos, né? Então isso acaba tendo uma consequência, o estresse, a tensão. E a pessoa, quando vê, ela está lá com uma certa dormência, né? Ardência, dormência, são coisas um pouco parecidas, depende de como cada um sente, né? E essa situação, ela é bem característica, então, nos dias de calor, né? Nós temos essa resposta, nosso corpo, fisiologicamente falando, responde a isso. Então, calor lá na rua, por exemplo, agora estou aqui no programa falando sobre saúde, no ar-condicionado. Temperatura a mais agradável, tá? Mas quando eu sair daqui, já passo para o corredor e vou para a rua, então tem aquele choque de temperatura, é um contraste, né? E esse contraste, ele vai refletir aonde, pessoal? O nosso sistema nervoso central, nosso cérebro, existe um mecanismo de controle de temperatura. Eu não posso esquentar muito o meu corpo e nem esfriar, porque ele dispara, né, ações bioquímicas, né, que vai avisar para o meu corpo que eu preciso liberar calor quando estou no excesso de calor, como é o caso que vai acontecer quando eu sair daqui, que vai estar bem mais quente na rua, ou eu preciso segurar o calor se eu estivesse num ambiente muito mais frio, né? Então nós também temos os tremores, é outro tipo de tremor, tá? Que não chega a dar uma dormência, mas são tremores, que é um assunto também de um próximo programa, os tremores do nosso organismo, da onde vem, como se origina, e os estudos sobre ele, né? Não é tão simples como a gente imagina. Os tremores justamente também são feitos, muitas vezes, neste caso do frio, para produção de calor através de uma ação bioquímica e mecânica muscular. Que aí o músculo se contrai, treme e aquilo ali gera calor. Para aquecimento, para circulação não ficar tão debilitada. Mas hoje, e atualmente, o nosso caso, infelizmente,
Eu digo infelizmente porque eu não sou favorável aos dias de calor intenso e principalmente agora tão desagradável, né? Acredito que a maioria também não seja. Então esse calorão, ele afeta diretamente a nossa circulação. Como eu já falei, né? Afeta também a parte circulatória que vai para o crânio. Então, pessoal, eu não posso deixar esquentar o meu corpo demais. Nem devo. E eu não deixo, e nem deveria deixar ter algum sinal já avisando isso, né? No caso do calor, não é uma dormência, né? Nem um formigamento. Até pode vir junto, mas por outro motivo. No caso do calor, é um mal-estar, pode vir desmaios, né? As tonturas, porque algo está desequilibrado dentro do meu corpo, devido a um excesso de calor que está recebendo naquele momento. Então, é importantíssimo nós nos cuidarmos também nessa questão dos dias de calor, né? A boa hidratação, a boa quantidade de água é tão vital, né, que não precisamos nem tocar muito no assunto, né? Quanto mais quente, mais necessidade de hidratar nosso corpo, mas de qualquer maneira, provavelmente nós estamos hidratando menos do que devia, tá? Por que menos do que devia? Porque quando nós chegamos numa situação de extremo calor, ou calor em excesso, nem sempre o nosso corpo transpira, né? A transpiração já é um sinal que algo está tentando pôr para fora um equilíbrio da temperatura ou da homeostase, que é o nomezinho mais científico, né? Então, quando nós transpiramos em excesso, isso é bom. Por um lado, sim, dependendo do tipo de suor, tá? Se eu for um suor que eu estou me sentindo bem, não é um suor que eu estou quase desmaiando, né? E enfraquecido, ótimo. Eu vou repondo água e isso vai eliminando também algumas toxinas do nosso corpo, que não deixa de ser um mecanismo de limpeza, tá? Mas só que não é só isso que sai também. Tem outros compostos que são perdidos pelo suor. Por isso que não se deve suar em excesso e achar que isso é saúde. Não, bem pelo contrário, tá? Dentro do que cada um consegue no seu corpo. Tem pessoas que suam muito e outras que quase não suam, muito pouquinho em relação até ao próprio calor. Mas a questão da água é elementar. É para todos nós de qualquer idade. Não importa a idade. E essas situações do calor, para nós hoje fazermos uma atividade física, né, um exercício, que isso também vem a melhorar, como eu já falei no programa passado, isso também traz benefício para a parte circulatória e para os tremores também, isso é outra situação, mas para os formigamentos, né? Quando eu ativo a musculatura, quando eu mexo no meu corpo, como eu mexo numa articulação, nos músculos que estão ali, tudo que tiver junto será mexido, pessoal. Tudo. Inervação, tendões, cartilagem, todo o sistema circulatório e toda a produção que eu já falei, né? Que um exercício físico correto, bem orientado, adequado, vai trazer, que é uma cascata de bem-estar na parte fisiológica ou bioquímica ou a química do corpo, né? Traz lá os hormônios do bem-estar, mesmo nos dias de calor, mesmo nos dias quentes. Eu só tenho que adequar o que eu vou fazer. Qual é a situação que eu vou me predispor a fazer, né? Por exemplo, eu vejo nesses dias de calor, até tiro o chapéu, como a gente diz na linguagem popular, né? Mas as pessoas fazendo exercícios de condicionamento físico, corrida, ciclismo, talvez até ainda a pessoa está numa situação que ela está pegando um vento, como a gente chama, né? Porque a velocidade do ciclismo acaba sendo um pouco maior que a corrida, sem dúvida. Então o corpo refrigera. Mas numa caminhada e numa corrida com os dias de calor, pessoal, evitem, não façam, esperem passar ou usam um horário muito mais cedo ou um horário muito mais tarde, dentro do que consegue fazer, tá? Porque isso não traz bem-estar, ao contrário, pode superaquecer o nosso corpo.
E como eu falei, da questão da circulação, da questão do formigamento, dormências, né? Isso pode começar a ser um sinal e vir com isso. E eu estou lá correndo, ou caminhando, ou fazendo exercício de condicionamento físico, que a gente chama o aeróbico, né? E isso acaba me trazendo muito mais malefício do que benefício, tá? Então nós temos que estar bem antenados para isso também, que não é só a necessidade de fazer alguma atividade o dia todo, ou o período que eu quero, eu tenho que saber o que fazer, mais adequado para o meu corpo, para o meu organismo. Não é só sair e vou caminhar e vou correr. Tá? Evitar, de preferência. Sem contar que nós estamos expostos, né, à questão da radiação solar. A radiação solar, quando eu falo em capilares, quando eu falei agora no início do programa, que é como se fosse assim, a raiz. Pegue uma raiz de um ramo, de uma planta, aquela que tem um monte de raizinha, assim. Parece até uns cachinhos, cheios de raizinha. Aquilo são os capilares do nosso corpo. Um tipo de raiz, né? Só que ramifica para várias partes. E aí imagina na nossa pele, nosso contato, nosso corpo está exposto ao sol, à temperatura de calor. E além disso, nós estamos recebendo essa radiação solar. Os raios ultravioletas, como tantos falam, né? UVA e UVB, que é o nomezinho científico que se dá, tá? Só que isso entra na pele, absorve no corpo, e essas ramificações que nós temos em relação à circulação, elas acabam sendo afetadas diretamente, pessoal, por esse tipo de radiação e também pelo excesso de calor. Então eu vou evitar, eu não vou fazer isso nesse horário, né? Existe ali sempre nos meios de comunicação, coloca para nós qual é o horário que tem mais ou menos radiação solar, né? São os horários mais cedinhos da manhã e os horários de final da tarde. E de preferência também que eu esteja bem hidratado, né? Não esteja passando sede durante o dia todo. E alimentado, pessoal. Então o exercício físico correto, nos dias de calor, tem que ter cuidado, mesmo que se faça por conta, né? Não cometer essas maluquices, porque não deixa de ser uma maluquice a pessoa se submeter a um aumento da temperatura corporal, uma absorção em excesso de radiação solar, no caso, se vai se expor na rua, tá? E um esforço, né? Também tem mais essa outra partezinha. Quando eu estou no calor, fazendo qualquer tipo de tarefa, o meu coração, a circulação do coração, o volume do coração, de sangue bombeado, modifica. Porque os vasos sanguíneos, como eu falei, com o calor, eles vão acabar se dilatando, afrouxando, vamos falar assim, para as pessoas entenderem, e o sangue passa mais fluido, mais fácil. Só que os capilares, que é a parte maior do corpo, que tem todo o nosso corpo tem capilares, está espalhado por tudo, tá? Eles têm uma função de tirar o calor do corpo. Então isso vai mexer lá na questão de volume de sangue bombeado pelo coração. Isso vai implicar no quê? Na pressão sanguínea. E isso vai fazer a pessoa, se estiver tendo um esforço no momento de calor ou no sol, ter uma complicação agravada e levar até uma convulsão. E até pode levar, sim, ao óbito, tá? À morte. Nos extremos, né? Claro. Mas existe também danos que se causa, né? Que é o assunto que vai vir nos próximos programas, tá? Estou dando uma pinceladinha nele hoje também, porque está dentro, né? Como eu já falei aqui, o programa falando sobre saúde, né? Ele está todo correlacionado com todos os programas até então. É impossível falar de uma parte do corpo, ou algo que acontece conosco, enfim, a nossa saúde, se eu não relacionar com o que já foi falado alguns programas atrás. Porque tudo influencia tudo. E nós somos um todo. Né? Nós não somos uma maquinazinha por peças, por parte. Mas, então, essa situação da circulação, tá? Do calor em excesso, pode afetar a parte neurológica, né? Parte cerebral, convulsão pelo excesso de calor. A temperatura do sangue no crânio não pode exceder, pessoal.
Às vezes a gente fala assim, vai esfriar a cabeça, né? Tá de cabeça quente. Esse ditado, ele é muito antigo, mas ele é justamente relacionado a essa questão. Esfriar a cabeça, estar de cabeça quente, é que eu não devo deixar a temperatura sanguínea e corporal elevada, porque isso vai causar lesões. Isso será um assunto para o próximo programa, ou os próximos, tá? E é bem interessante. Mas hoje eu estou usando para nos complementar essa questão que já foi da semana passada das dormências, puxando um pouco mais hoje também para a questão de o que nós sentimos durante também essas situações de calor em extremo e exercício físico, se eu vou fazer, qual é a maneira, o que eu devo ou não devo utilizar, né? Então, sempre de preferência, claro que ficar no sedentarismo, ficar parado, tá? Não é a melhor situação, não é a melhor opção. Está longe de ser. Mas eu tenho que saber o que vou fazer, né? Aonde vou fazer. Então, isso é um cuidado essencial para todos nós, tá? E inclusive o pessoal que gosta de jogar futebol, que às vezes pega um horário mais puxado, mais quente, né? Mesmo que esteja num local que tenha uma quadra coberta, mas o calor térmico, a sensação de calor e mais o esforço do corpo para fazer aquela atividade, vai subindo a temperatura corporal. E pode ter consequências sim. E isso não é igual de um para o outro, porque cada um de nós tem uma situação diferente no nosso organismo, né? Nós temos a nossa individualidade genética. Então, serve para mim, não serve tanto para o outro. Mas como base, como embasamento para a saúde e como orientação, serve para todos. Tanto que isso é uma recomendação mundial, né? Os cuidados. E essa situação, as pessoas no dia a dia vão se deparando com isso e às vezes não conseguem discernir, né? Não conseguem entender o que está acontecendo, tem esse mal-estar e vai procurar auxílio, né? Procurar auxílio médico, posto de saúde, emergência, enfim. E nada mais é do que essas alterações aí, tá? De excesso de temperatura corporal, o excesso de calor na parte sanguínea, às vezes o sinal do formigamento, né? De alguma parte do corpo que está ali com uma compressão, já afetou um pouco mais. Então isso acaba trazendo um número maior de pessoas procurando auxílio médico, né? E não necessariamente deveria ou teria que passar por aquilo ali. Poderia ser algo menos, poderia ser algo mais compreensível se tivesse um pouco mais de cuidado, se tivesse já uma prevenção, né? Então eu vou sair de casa, vou me proteger do calor, eu vou usar roupas que são mais confortáveis, vou usar um chapéu, um boné, eu vou tomar bastante líquido, água de preferência, vou estar bem mais alimentado, porque se eu ficar com fome, não fome de comida, pessoal, fome orgânica. O que é fome orgânica? É quando o nosso corpo necessita, né, de alimento. Ele pede alimento porque nós estamos com defasagem de nutrientes, tá? Não é aquela gula, não é aquela, agora eu tenho vontade de comer tal coisa, vou comer um doce. Até pode o organismo precisar daquela glicose, daquele açúcar, mas é mais difícil. Mas quando nós temos fome, é um mecanismo que nós precisamos daquele nutriente no nosso corpo, que está fazendo falta, ok? Então essas situações aí, se nós vamos observando, nós conseguimos sim, aos poucos, ter um controle e até, quem sabe, nos ajudar, né, numa prevenção, por que não? Porque isso vai fazer com que eu também não fique tão nervoso e preocupado, saindo logo no primeiro momento para um atendimento médico, né? E muitas vezes, como eu falo aqui, a gente chega lá no local que precisa ser atendido, ou tem muita gente já esperando, ou não tem horário disponível, então também cria mais estresse, né? E aí eu saio, e de repente uma situação mais tranquila, poderia ser resolvido de um jeito mais calmo e infelizmente não. Mas isso também ocorre em todos os lugares, né?
E nós estamos aqui para receber essa informação, para nos ajudar. Isso é o mais importante, certo? Pessoal, hoje nós estamos chegando aqui 12h30, né? Passando um pouquinho já, nosso programa falando sobre saúde. Nós estamos chegando no finzinho, né? Queria deixar aqui um grande abraço a todos os nossos ouvintes. Obrigado pela participação de todos, né? Que estão aí nos contemplando pelas redes sociais, pela internet, pelo Face, Só um pouquinho, pessoal, que eu estou aqui com o meu telefone que está vibrando aqui, eu achei que tivesse tirado dele. Eu estou cuidando para ele não cair. Vai parar. Quem é que já não recebeu essa chatice de 011, né? E, olha, se nós fosse cobrar esse 011, ou 021, ou 048, seja o que for, eu acho que nós estava rico cada vez que ligasse para as pessoas, né? Que coisinha bem inconveniente, em qualquer hora, em qualquer momento. Mas, enfim. Um agradecimento aqui em especial, né? A galera que está clicada, que deu um like aqui na página da rádio, pelo Face. No Instagram aqui que está nos vendo, pela Clínica Terapia do Corpo, que é aqui do São José do Hortêncio também. Ali pela rádio do Marcelo, pelo Instagram, e o outro que o Marcelo está fazendo ali, que é um planejamento novo aí que está lançando também via YouTube, eu acho. Pessoal, quero deixar um abraço aqui então. Vamos tirar o óculos para poder ler, né? Porque o óculos escuro tira a claridade que pega na tela. Aqui os nossos ouvintes que estão linkados aqui na Hortêncio FM. A Dona Lourdes, o Alvandir, a Águida, a Úrsula, ao Naim Miguel, ao Marcelo, ao Jairo, a Dolores, ao André Krumenauer e ao Jefferson. E também, né, aos outros que não estão plugados, mas que nos ouvem, nos escutam, nos veem depois, né? Pessoal, um grande abraço a todos. Semana que vem estamos aqui novamente falando sobre saúde. E não tem por que nós não termos esse cuidado conosco, né? Isso está ao alcance de todos nós, certo? É só nós iniciarmos. Até mais, um grande abraço.